Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo módulo do curso 10. Meu nome é Mike e sou desenvolvedor web. E nesse módulo vamos falar sobre gamificação e jogos online. Também vou mostrar algumas ferramentas e ambientes para poder desenvolver esses jogos online para a educação, certo? Então, quando você acabar esse módulo, vai ter conhecimento sobre algumas técnicas de jogos e ser hábito a usar as ferramentas para criar esses jogos. Mas antes de a gente começar a nossa apresentação aqui, a nossa aula, eu quero falar sobre as palestras, porque é muito importante vocês assistirem. E também eu posso estar aqui já falando sobre as palestras, já tem acontecido, tá? Mas a nossa primeira palestra vai ser sobre como utilizar jogos educacionais digitais para estimular a aprendizagem. Tá? O nosso palestrante é o Dr. Sidney e o nosso mediador ali é o Rafael, ok? E o nosso segundo vai falar sobre o uso do Minecraft e o Scratch como ferramentas de ensino-aprendizagem, tá? O nosso palestrante vai ser o Dr. Ricardo e a nossa mediadora vai ser a Juliana, ok? Então vamos para a nossa aula. Gamificação versus jogos, tá? Tem a sua diferença, então vamos ver o que seria gamificação e o que seria jogos. A gamificação ela abrange a utilização de mecanismos de jogos para a resolução de problemas e para a motivação e o engajamento de um determinado público. Então a gamificação ela utiliza o mecanismo e as técnicas de jogos, tá, para a resolução de problemas e mudar a motivação ao determinado público. Que determinado público a gente pode falar aqui? Os nossos alunos, tá? Quem não gosta de brincar, de se divertir, né? Então por que não levar isso para dentro da sala de aula? E também as pessoas são motivadas a jogar por 4 razões específicas. A primeira é para obterem o domínio de determinado assunto. Então, quando a gente tem completo domínio de determinado assunto, a gente tem motivação a querer continuar jogando. A segunda é para aliviarem os estresses. Tá? Como o jogo é uma diversão, ela causa um desestresse. Tá? O terceiro é como forma de entretenimento. Tá? Então, como o jogo é uma brincadeira, é uma diversão, ela é um entretenimento. Tá? Isso motiva muito as pessoas quererem manter se jogando dentro ali de uma brincadeira. O quarto é como meio de socialização. Tá? Um exemplo que eu posso dar hoje ali, nós temos jogos RPG. Os jogos de RPG hoje, online, eles trazem muito essa socialização, porque ali vocês podem conversar pelo chat, vocês podem interagir dentro do jogo, tá? Com outra pessoa ali, tá? Por isso que é muito importante os jogos online, que ela traz essa socialização ali também, tá? Os participantes dos jogos. Então essas são as 4, tá? São as 4 principais ali, razões específicas que as pessoas se motivam a querer jogar. E também existem 4 diferentes aspectos de diversão durante o ato do jogador de jogar. Então, o primeiro que temos ali é quando o jogador está competindo na busca de uma vitória. Tá? Então, quando a gente chega ali numa vitória, isso se torna divertido, né? A segunda ali é quando está imerso na inspiração do universo. Então, um exemplo dele foi o jogo RPG. Tá? Geralmente, os jogos RPG eles têm uma narração, eles têm uma história. Tá? E a gente mergulha dentro desse universo aí. Isso se torna muito divertido. O terceiro é quando a forma como o jogador se sente é alterada pelo jogo. Por exemplo, que eu vou dar ali é um jogo que nós vamos construir ali, que é o jogo do labirinto, de perseguição. Então, o objetivo é encontrar a resposta, tá, da questão ali antes que ele seja pego. Então, é como se fosse o Pac-Man ali, tá? Ele vai estar no labirinto, ele vai ter que procurar as questões ali antes que ele seja pego, tá? Isso faz o jogador alternar, porque quando ele acha uma questão, ele conseguiu, isso alternou, tá? Então ele estava sendo perseguido, era uma aventura. Aí no começo já conseguiu a questão, nossa, que é livre, consegui. Isso são alternações, tá? Durante o jogo.
E o quarto é quando o jogador se envolve com os outros jogadores. Então, jogos online, hoje os jogos online tem muito isso, tá? De se envolverem ali com os jogadores, tá? O exemplo que eu dei foi RPG, que conversa online ali, tem um chat, você pode interagir entre o jogo ali com a pessoa online, tá? Então esses são os 4 diferentes aspectos de diversão na hora de jogar, tá? Então ali quando até em busca de uma vitória, quando o jogador está dentro de uma narração, de uma história, de um universo, tá? Quando o jogador ele alterna ali a forma que ele se sente durante o jogo, e quando está se comunicando, tá? Está interagindo ali, esses 4 aspectos aí, então se torna uma diversão dentro do jogo, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção, essa base de gamificação, tá? Para na hora de construir o jogo, a gente pensar, nossa, vou construir um jogo assim, tá? Que ele vai ter tal vitória, que vai ter uma história, tá? Então a gente tem esses aspectos aí, mas na hora de construir o jogo mesmo, botar a mão na massa ali, vocês veem que vai ser muito importante, tá? Então o que a gente tem que ter em mente é saber que a gamificação ela tem como base a ação de se pensar como em um jogo, tá? Então a gamificação ela utiliza as técnicas dos jogos. Então ela utiliza as mecânicas, as dinâmicas e as estéticas, tá? Então a gamificação ela não é um jogo em si, ela utiliza as técnicas de jogos. E agora vamos saber o que é jogos, tá? O jogo ele é um termo do latim, jocus, que significa gracejo, brincadeira, divertimento. O jogo é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e define um indivíduo ou um grupo vencedor e outro perdedor, tá? Então, enquanto o jogo ela é uma brincadeira e divertimento, a gamificação ela utiliza essas estratégias dos jogos para se basear em determinado público. Então nós temos aqui os jogos tradicionais, tá? Pode ser pular corda, jogar bola, dar cambalhota, tá? Então são jogos tradicionais. Temos jogos convencionais, então são esses jogos que a gente compra em lojas, tá? Então nós temos ali jogos tabuleiro, quebra-cabeça, carta, e hoje em dia nós temos os jogos digitais, tá? Então temos ali os jogos online, também temos jogos de console, tá? Então temos esses 3 métodos aí de tipos de jogos, e o que nós vamos aprender nesse curso são os jogos digitais. Então agora nós vamos começar a falar sobre experiência do usuário, tá? Vamos ter um conhecimento de como a gente consegue fazer, ter uma base ali de como a gente consegue atrair, tá? Na hora de desenvolver ali um jogo, os estudantes. Então, o que é a experiência do usuário? A experiência do usuário ela abrange todas as interações do usuário com uma marca, tá? Então, basicamente, levando para os jogos, é como a gente consegue criar um jogo atrativo, tá? Que chame a atenção do aluno ali, na hora da gente criar ali um design, a interface, tá? Seja algo bem chamativo. Então, quais são os pilares da experiência do usuário? Então, a experiência do usuário ela abrange toda essa interação do usuário com a marca. Então, o primeiro pilar que a gente tem que saber ali é o atrativo visual. O que seria o atrativo visual? Então, esse ponto é um dos elementos, tá, da UX de design. Isso porque a primeira impressão também é importante para a experiência do usuário. Por esse motivo, é necessário cativá-lo com uma atraente apresentação visual, tá? Então, é a primeira impressão ali que eles vão ter quando vocês criarem o jogo de vocês. É a primeira visualização que vão ver, vai ser a interface ali e que experiências que vocês querem que eles tenham, tá?
na hora que eles vão visualizar ali o jogo que vocês desenvolveram, ok? E dependendo do jogo que for criado, tá? É importante ter um design agradável, coerente e atrativo que capture o visitante e faça ele ter ali a experiência, tá? Uma experiência agradável. Então, independente ali do jogo que for criado, se for de um professor de matemática, um professor de ciências, um professor de artes, o importante é ter um design agradável, coerente e atrativo, tá? Que capture ali o aluno na hora dele, o primeiro momento que ele tiver com o jogo de vocês, tá? Que tragam essa experiência, que experiência eu quero que o meu aluno tenha no meu jogo, tá? Então, sempre se perguntar a primeira coisa, que experiência que eu quero que o meu aluno tenha, tá? Eu quero uma aventura, eu quero que ele se motive, eu quero que ele seja um jogo mais calmo, tá? Eu quero um jogo mais estratégico. Então, sem se perguntar que tipo de experiência que eu quero que o meu aluno tenha. A outra que nós temos ali é utilidade, tá? Então, além de ser visualmente atraente, a experiência do usuário também, ela deve ser altamente funcional. Então, assim, quando for desenvolver, tá? Ali o jogo, ele tem que ter alguma utilidade, tá? Então, o jogo ele tem que ter um objetivo. Então, se for ali no jogo for um quiz, então tem que fazer ali algumas questões que o objetivo deles é encontrar a resposta, tá? Então tem que ter a utilidade, tem que ter um objetivo ali no jogo. Então, entre os valores agregados aí, nós podemos encontrar calculadoras, planilhas, manuais técnicos, tá? No exemplo que eu estou dando. Ali das regras, passar instruções, tá? Para eles poderem resolver determinado problema que vai ser o objetivo do jogo. A outra, tá, é acessibilidade, tá? Isso é bem importante porque não podemos criar um jogo ali que possa ser visto só por algum dispositivo, tá? Isso também se chama responsividade. Então a gente tem que criar um jogo que ele seja responsivo, que ele responda para todos os tipos de dispositivos, sendo no smartphone, sendo um tablet, sendo algum desktop, tá? Porque nunca se sabe, o aluno às vezes pode ter só um computador, ou ele já tem um telefone, ou ele tem um tablet. Então tem que ser um jogo com acessibilidade, tá? Também, além disso, tá? Exige ali o design tem a capacidade de se ajustar e se utilizar considerando as características e o formato de cada dispositivo conforme estabelecido pelos bons princípios da responsividade, tá? Isso garante uma ótima experiência ali na hora do jogo. Em todo momento, independente do meio pelo qual o usuário acesse, tá? O computador. Quando eu falo usuário, eu falo geral, tá? No nosso caso, são os estudantes. Então eles têm que acessarem através de um computador, de um tablet, de um smartphone ali, não importa, tem que ser responsivo o jogo que vocês desenvolverem, tem que pensar sempre na experiência, tá? E aonde eles vão poder jogar esse jogo aí. A outra que nós temos é a credibilidade, tá? O que seria dar credibilidade? Então ali é importante nós sempre cuidarmos os erros, tá? Que também são chamados de bugs. Então é importante ali que a gente veja as diferentes funcionalidades, tá? E os valores agregados realmente que tenham. Então, verificar se o botão está funcionando, tá? Quando o estudante for clicar em algum botão, vai direcionar ele para outro lugar, está funcionando, está ok, tá? Isso é dar credibilidade. É ver se o nosso jogo ele não está com algum erro, tá? E a outra é intuitividade. O que seria intuitividade? É a interface do usuário. Ela é eficaz apenas quando ela garante usabilidade, tá? Capacidade de digitalização e intuitividade. Então, de nada adianta nós ter ali ter um ótimo recurso ali, potencial para os estudantes, e não entende como ela é usada, tá?
a gente consegue tirar o máximo do proveito desse jogo. Então, como explicaremos mais, tá? Então, tem que ter intuitividade. Então, tem que ter ali, ainda tem um design bonito, tá tudo ali funcionando, mas o estudante ela não sabe como usar, como ele vai chegar ali, como eu utilizo essa ferramenta, tá? Então ela tem que ter uma experiência agradável e ao mesmo tempo ela tem que ser fácil acesso, ter uma interface limpa, tá? Que eles saibam aonde que tem que clicar, aonde ele tem que ir, tá? É muito bom muitas vezes dar um passo a passo, tá? Quando o estudante chegou na primeira vez no jogo, sempre tem ali um passo a passo de como ele vai chegar até o objetivo ali do início do jogo, tá? Então esse foi o nosso primeiro vídeo, tá? Nós vamos ter mais 2 vídeos e no segundo nós vamos falar sobre as ferramentas e conhecer os ambientes onde nós vamos desenvolver esses jogos. E no terceiro sim nós vamos botar a mão na massa, tá? Nós vamos criar os jogos aí. Vou mostrar, mas no segundo vídeo é importante vocês assistirem porque nós vamos conhecer essas ferramentas e conhecer o ambiente aonde nós vamos desenvolver esses jogos, tá? Porque quando vocês chegarem lá no terceiro vídeo, vocês já vão ter uma noção, já vão conhecer as ferramentas, vão saber já basicamente como é a interface onde vocês vão trabalhar ali para criar o jogo para os alunos. E então é importante vocês assistirem desde esse primeiro, tá? Que está mostrando para vocês conhecerem aí o que é gamificação, o que é jogos e o que é experiência do usuário. Isso é muito importante porque quando vocês desenvolverem, vocês levarem lá para a prática, tá? Eu falei a vocês, a experiência do usuário ela é muito importante porque é onde vocês querem atrair o jogo de vocês. Então, nada vai adiantar vocês criarem um jogo estratégico, tem um objetivo tudo, mas o visual dele não é atraente, tá? Então, ele tem que ser atrativo visual, ele tem que ter utilidade, ele tem que ter acessibilidade, tem que ter credibilidade e tem que ter intuitividade, ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.